Olá, muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Como é bom a gente chegar assim, num fim de noite como esse, em família, e a gente poder também conversar de coisas tão importantes, tão preciosas. É também uma das propostas deste programa, é que a gente se enriqueça mutuamente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à programação da Canção Nova nesta noite. O nosso Além da Notícia vai tratar de um tema muito especial em meio àquilo que estamos vivendo, a essa pandemia. Vamos falar sobre a igreja em tempos de pestes e pandemias. Quantos exemplos edificantes, quantas histórias bonitas, quantos santos, quantos papas, quantos padres, com histórias maravilhosas que a gente vai poder desfrutar aqui na noite de hoje. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, inclusive chame outras pessoas agora para acompanhar este programa. Aproveite aí as redes sociais, tem facilidade, manda convites para outras pessoas, recadinhos para outras pessoas. Pois bem, e o tema de hoje é essa pandemia realmente, provavelmente a batalha mais importante deste mundo desde as grandes guerras. Um divisor de águas para este mundo seria isso agora que nós estamos vivendo? Nós escutamos todos os dias definições para a crise mundial que estamos enfrentando. Milhares de mortes ao redor do mundo, mortes perto de nós, efeitos em cascata que também provocam desordem social, caos e o medo. Será que também provoca a nossa fé? Desafia as nossas crenças? Não é a primeira vez que a humanidade passa por uma pandemia, e isso a gente vai ver aqui neste programa de hoje. Em outros momentos, grandes instituições resistiram e se mostraram fortes e atuantes, como organizações sociais da época, família e a igreja. Certamente, um dos papéis mais importantes em outras pandemias, pestes, foi protagonizado pela Igreja Católica. E é sobre isto que vamos falar neste programa de hoje. Como a Igreja atuou em tempos de peste e pandemias. Vamos descobrir isso agora? Para falar sobre esse assunto, quero receber aqui em nosso programa Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, é bispo auxiliar de Brasília desde o ano de 2013, doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santa Cruz de Roma. Boa noite, Dom Aparecido. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nós é que estamos felizes do senhor ter aceitado esse convite para vir aqui. A gente está no espaço devido aqui, se acolhendo. O Dom Aparecido já foi subsecretário do Conselho Pontifício para os Textos Legislativos em Roma. E ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI prelado de honra de sua santidade. Depois só me explique, por favor, o que é? Que honraria é essa? Foi ainda consultor da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. E no ano 2000, confessor extraordinário na Basílica de São Pedro durante o Grande Jubileu. Acho que a gente se encontrou por lá naquela época, na Aparecido. Também prestou auxílio pastoral em algumas paróquias em Roma, na Diocese e na Diocese de Netuno, onde está o Santuário de Santa Maria Gorete, que recordo com tão grande amor ali na beira do mar, não é? E atualmente, na Arquidiocese de Brasília, acompanha os seminários e a formação permanente do clero, a comissão de bioética, as novas comunidades e as comunidades religiosas. Mas tem algo que eu gostei demais aqui na história do senhor. O senhor é filho do seu Orlando, que era um vicentino. Sim. E o senhor o acompanhava nas visitas às famílias mais pobres de Ourinhos, em São Paulo? Sim. Quando eu tinha lá meus 7 anos, meu pai costumava fazer a campanha do quilo, né, com toda a conferência vicentina. E ele me levava pela mão, eu sou primogênito, né, no sábado para distribuir um saquinho vazio nas várias casas das redondezas e passar a tarde recolhendo esse saquinho com 1 quilo de alguma coisa dentro para fazer uma sacola para levar no domingo para as famílias pobres depois da missa. E não é bonito que isso perdura até hoje? Aliás, antes do pai do senhor, com a sua companhia, a igreja já fazia. Sim. E continua a fazer. Eu acho que a minha vocação tem a sua raiz, né, nesse traço da personalidade do meu pai e na fé desse homem que faleceu muito jovem, aos 41 anos. E no fato de ter sido chamado a acompanhá-lo na visita aos pobres. Isso, para mim, é muito marcante até hoje. E isso está, novamente, nesses tempos de agora, se fazendo um sinal muito característico, não é? Pois bem, Dom José Aparecido, o nosso tema, ele nos leva também aqui a percorrer a história, e eu agradeço porque o senhor também veio aqui para nos ajudar.
A peste negra matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, ali no século XIV, anos 1333 a 1351. A cólera matou centenas de milhares entre 1817 a 1824. A tuberculose, consta aqui, não tem o número exato, 1 bilhão de mortos entre 1850 a 1950. E eu fiquei lembrando da lepra, que desde quando a gente entende da história da humanidade, ela existiu também, não é? E foi um fator de exclusão social. Aqueles que já eram empobrecidos pelo fato de apanhar a enfermidade que hoje nós chamamos menos preconceituosamente de hanseníase, né? Havia a exclusão social. A própria Sagrada Escritura manda que aqueles que tinham a lepra fossem colocados fora do acampamento e que só depois de ter a cura reconhecida por um sacerdote podiam voltar ao acampamento, né? Sim. E nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns detalhes dessas pestes, dessas epidemias todas aqui. Mas, Dom Aparecido, a partir deste relato inicial aqui do nosso programa, eu pergunto, nós, séculos atrás, milênios atrás, a gente já passou por isso aqui, a nossa humanidade passou por isso aqui. O homem daquela época e o homem de hoje, olhando para esses dois aspectos aqui. O homem de hoje, o ser humano de hoje, o quanto ele está preparado para entender uma epidemia como essa? Eu acho que nem o de ontem, nem o de hoje. Por isso, nessas ocasiões, também com a ajuda da igreja, nós elevamos clamores a Deus para que nos liberte. Eu até fui buscar um ritual antigo da igreja e na ladainha de Todos os Santos, na ladainha grande, que era rezada em certas ocasiões, entre os vários pedidos para nos afastar da ira, para nos afastar do pecado, da ira, do ódio e da má vontade, dos raios e das tempestades, do terremoto, pede para afastar da peste, da fome e da guerra. Então a igreja sempre acompanhou com a oração e não só. Os papas, os bispos, os sacerdotes religiosos, muitos leigos também, se fizeram homens de paz, né? Artífices da paz. Em tempo de guerra, iam procurar reconciliar pessoas, iam procurar reconciliar grupos humanos. Houve um papa que interferiu numa invasão de Roma, né? E o Papa Leão Magno, e conseguiu parar uma invasão. Ninguém entende por que até hoje, mas conseguiu, né? Nós sabemos que Deus bom e providente governa a história com desígnio de paz, com desígnio de amor e de misericórdia. Mas a prece que o Papa fez outro dia, no dia 27, aquela prece longa, via-se no Papa o rosto entristecido, sofrido, né? É uma oração de quem sabe que Deus governa a história e conduz tudo para o bem, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e dos que Deus ama, mas é difícil entender essas coisas, né? O fato é que nós somos chamados a nos converter mais a Deus. O Papa lembrava também de nos convertermos também na nossa relação com a natureza, porque as enfermidades, as pestes, já no tempo de São Carlos Borromeu, descobriram que a causa eram os esgotos ao ar livre e uma infinidade de ratos que espalhavam doenças na cidade. São Carlos Borromeu não se preocupou só com a saúde espiritual dos fiéis de Milão. Ele se preocupou também com a saúde física, a saúde com as doenças, com as enfermidades e com a assistência. Ele escolheu um grupo de padres da sua confiança para ir dar assistência, né? Então nós nunca estamos preparados para entender e a igreja está sempre disposta a oferecer a sua parte, a sua ajuda, evidentemente procurando preservar algumas pessoas, mas disso a gente fala depois. Pestes e epidemias e pandemias, elas sempre mudaram paradigmas, trouxeram mudanças na sociedade em sua época. Isso também está acontecendo agora? Pode acontecer agora? Alguns comentários que tem feito nesses dias, por exemplo, sobre a diminuição do gás carbônico, né? Por causa da falta de movimento de carros, isso no mundo inteiro, mostram que nós temos hábitos que precisam ser corrigidos e que favorecem a saúde humana e, portanto, são do agrado de Deus também. As mudanças são do agrado de Deus. A relação nossa com a natureza, com a saúde dos povos, com a eliminação da pobreza, é um fator indispensável do qual nós temos falado muito,
mas ainda precisamos atuar mais. E o Papa Francisco tem sido um arauto, um porta-voz dessa urgência, um profeta dos pobres no mundo contemporâneo. E aqui é preciso dizer que ele não é o único, não é o primeiro, mas ele tem se mostrado particularmente atencioso a esse problema. E ele não deixou de mencionar isso naquela oração e na exortação que fez, naquele dia 27. Muda paradigmas espirituais. Nós estamos redescobrindo a necessidade de ter esperança, a necessidade de confiar em Deus, de parar. Fomos obrigados a parar. Fomos obrigados. Fomos obrigados a prolongar a Quaresma Páscoa adentro, né? Numa quarentena que tem mudado muitos costumes, criado novos hábitos e feito muita gente sofrer, porque não estava mais acostumada a parar. Até bem pouco tempo antes de tudo isso começar, a gente não tinha tempo para nada, a gente tinha uma agenda repletíssima, tudo para nós era importante, de repente mudou tudo isso e com esta pandemia a gente começa a perceber também que até mesmo as pessoas que estavam muito afastadas do senso religioso, do senso sagrado, essas pessoas nos surpreendem quando elas demonstram agora esta busca, essa atração pelo sagrado. É só um medo? Bom, Santo Agostinho diz que nós somos feitos para Deus e nosso coração está inquieto enquanto não repousa nele, né? Então faz parte da estrutura antropológica, né, da estrutura do ser humano, esse olhar voltado para a transcendência, para Deus, para o sumo bem e o desejo de ser feliz, de uma felicidade que não passa, né? Agora, quando o azáfama, a correria, as inúmeras atividades tomam todo o nosso tempo, as nossas preocupações, a urgência de fazer coisas importantes, mesmo nós bispos e padres somos assim, estamos sempre na correria. Aliás, tudo era importante antes dessa pandemia, né? E agora, poucos dias antes, só faço um parênteses, de começar a quarentena aqui, nós tínhamos ido, os bispos do Regional Centro-Oeste, à visita de Límina. Estivemos com o Papa quase 2 horas. A primeira exortação que o Papa fez para nós foi a seguinte: a coisa mais importante na vida do padre, o trabalho mais importante do padre e do bispo é dedicar tempo à oração. Porque sem oração nós não temos perspectiva, não temos capacidade de discernimento, de fazer as coisas que realmente interessam e de fazer aquilo que é essencial para a vida. E, bom, a gente deu importância àquilo que o Papa disse, mas as nossas atividades continuaram. E agora, com esse isolamento social, com essa quarentena, fomos obrigados a parar e a descobrir na Capela do Santíssimo da casa, na reza do terço, rezo com a minha família, minha mãe, minhas 2 sobrinhas que moram comigo. Temos rezado um terço toda noite pelo fim da peste, para que Deus console os aflitos e nos converta a todos para servir mais e melhor os irmãos, né? Como eu posso servir? Não sei. A tecnologia pode ser usada para muita coisa. Então nós temos usado para a transmissão de liturgias da palavra, da Santa Missa, mas também um telefone, para telefonar para uma pessoa que eu sei que está sofrendo sozinha numa casa, para um ancião que está abandonado, porque ninguém quer contaminá-lo. Mas um telefonema pode significar a diferença entre a esperança e o desespero, né? Digo assim, sem nenhuma pretensão, mas durante o Tríduo Pascal, eu fiz um exercício de telefonar para os irmãos bispos do Regional Centro-Oeste e alguns outros também, simplesmente para dizer que estava lembrando dele na oração, que estava unido a ele nas intenções de pastor e no sofrimento dele. Houve alguém que me dissesse assim, houve um bispo que me dissesse: nunca me telefonaram assim. E foi completamente despretensioso, mas com desejo de deixar um irmão contente, feliz, porque foi lembrado, né? A gente está aqui com esse tema de hoje e nós vamos aprofundar cada vez mais. Dom Aparecido, a atuação da igreja em épocas de pestes, de pandemias, essas coisas todas, foi além de missas, além de perdão dos pecados, o grande exemplo e parece que um padrão de atuação da igreja era a caridade, né? Sim. Eu vou só lembrar um fato que é curioso, muito interessante. O Papa Alexandre VII, na peste que houve em Roma,
convocou um jubileu universal. E nesse jubileu, para ganhar indulgência, ele proibiu as procissões, proibiu concentrações para as missas. E havia uma igreja em Roma que estava aberta, e o povo se concentrava muito naquela igreja. Ele mandou fechar a rua da igreja para o povo não ir lá, né, para fazer um isolamento suficiente. E tem mais uma coisa, ele disse, a nossa obra indulgenciada é rogar a Deus que nos livre dessa peste. Mas é proibido fazer jejum. Ele proibiu qualquer tipo de jejum naquele jubileu, porque um pouco de comida ajuda é uma coisa evidente, óbvia, né? A comida ajuda a pessoa a preservar a saúde, né, e a ter mais resistência. Então foi um modo de o Papa fazer uma coisa espiritual e ao mesmo tempo o cuidado com a saúde do povo, que se desdobrou depois em criação de casas para isolamento das pessoas mais a risco, que se desdobrou na criação de equipes médicas, né? São Carlos Borromeu, um século antes, quando começou o combate da peste em Milão, a primeira coisa que ele fez foi reunir um grupo de padres de um lado para dar assistência às pessoas, padres da confiança dele que tivessem boa saúde, para sair com ele nas ruas dar assistência aos doentes, né? E um grupo de médicos para descobrir como a igreja podia ajudar a salvar aquelas pessoas, né? Descobriram criaram algumas normas de higiene muito parecidas com as que a gente tem hoje, né? Embora com menos técnica, né? São Carlos Borromeu, quando ia se encontrar com as pessoas nas ruas, a cada pessoa ele tinha uma espécie de vara de selfie, né? Que era para manter a distância com os interlocutores. Então ele dizia, fique por aí. Depois, cada pessoa com quem ele se encontrava, ele tirava a roupa, mandava lavar com água fervendo e se limpava com água e vinagre, né? Que é recomendado ainda hoje para higienizar as coisas, né? Depois, pediu aos padres que fossem levar, esses padres mais saudáveis, os mais velhinhos ele poupou, disse que eram para ficar em casa. Somente aqueles que não estavam impedidos de ficar em casa, que eram os que ele tinha convocado, deviam e podiam levar alimento às casas dos pobres, né? Padres religiosos, freiras, muitos que acabaram morrendo, né, por isso. Recebiam então não só assistência espiritual, consolo na hora da passagem dessa para outra vida, mas também o conforto de uma mão amiga, misericordiosa, que dava dos bens materiais, porque nós somos feitos de matéria desse mundo, né? E o Papa se lembrava sempre disso, né? Somos feitos desse mundo. O Papa Francisco diz que somos feitos somos participantes dessa casa comum e somos feitos da mesma matéria que os outros seres. E ao mesmo tempo temos uma vocação transcendente, não? E a vocação transcendente deve iluminar a nossa pertença a essa casa comum e não prejudicar ou não nos alienar da consciência dessa pertença. Olha, nós vamos continuar escutando essas histórias aqui, a igreja em tempos de pestes, de epidemias, de pandemias. Mas agora a gente vai para o intervalo e também neste programa de hoje nós vamos aqui fazer um alerta e ao mesmo tempo um apelo importante para as autoridades da nossa Suprema Corte no Brasil, que no dia de amanhã está previsto, irão votar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma matéria que diz respeito ao aborto, que pode vir a ser praticado por mulheres que foram grávidas infectadas pelo Zika vírus, cujos filhos poderiam ou podem vir a ter algum problema no nascimento com isso. Mas daqui a pouco a gente vai escutar especialistas falando sobre este assunto. Essa votação pode acontecer amanhã no Supremo Tribunal Federal. Já já a gente volta também falando sobre este assunto aqui no programa de hoje. Até já. Bom receber você aqui na Canção Nova. Nós estamos ao vivo neste programa, Além da Notícia, falando hoje sobre a igreja em tempos de pestes, de epidemias, de pandemias, com cada história interessante. Dom José Aparecido é o nosso convidado de hoje e agora quero abrir uma janelinha aqui neste programa, Dom Aparecido, para um importante acontecimento que amanhã pode representar amanhã um ato importante do Supremo Tribunal Federal quanto à votação de uma ação direta de inconstitucionalidade numa questão de aborto específica. Eu vou trazer aqui o detalhe agora. Nesta semana, a CNBB emitiu uma nota exortando a Suprema Corte do Brasil a ter lucidez na defesa da vida e do julgamento da inquietante pauta
da ADI 5581, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que visa a liberação do aborto em casos de mulheres infectadas pelo Zika vírus. O documento demonstra a preocupação e a perplexidade dos bispos do Brasil que, no grave momento de luta sanitária pela vida, agora essa Covid-19, a Suprema Corte paute para amanhã, 24 de abril, a votação da ADI 5581, que visa descriminalizar o aborto para grávidas infectadas pelo Zika vírus. Essa ação foi protocolada no ano de 2016 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, e o documento que a CNBB, a nota dessa semana da CNBB, tem por título Em Defesa da Vida, é Tempo de Cuidar, e se posiciona pela proteção da vida, e aí diz aqui a nota, achei tão bonito, em qualquer etapa ou condição em que se encontre a pessoa humana, a defesa da vida. Reitera que não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando-o a alguns e negando-o a outros. Essa discriminação, diz a nota da CNBB, causa horror só de pensar que haja crianças que não poderão jamais ver a luz, vítimas do aborto. Pois bem, para exemplificar e explicar melhor ainda sobre esse julgamento de amanhã no Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui a presença do Dr. Paulo Leão, é procurador do Estado do Rio de Janeiro e é membro da União dos Juristas Católicos, também lá no Rio de Janeiro. Dr. Paulo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Dom José Aparecido, caros espectadores da Canção Nova, programa Além da Notícia. O Supremo Tribunal Federal pautou para o próximo dia 24 de abril o início da pauta virtual da ADIM 5581, por meio da qual a Associação Nacional dos Defensores Públicos pretende a melhoria de uma série de providências, medidas e benefícios instituídos pela Lei Federal 13.301 de 2016, que veio a ser recentemente adicionada pela Lei 13.985, estabelecendo pensão especial para crianças portadoras da síndrome congênita de Zika vírus. Relacionado isso também ao surto de microcefalia que ocorreu no Nordeste brasileiro de outubro de 2015 a janeiro de 2016. As causas correspondentes estão sendo investigadas em um recente estudo do Instituto norte-americano chamado New England Complex System Institute, deixa claro que não há uma correspondência entre a infecção de Zika vírus e o surto de microcefalia. Sugerem que outras causas ou cofatores, ao invés do próprio Zika por si mesmo, sejam a causa primária da microcefalia no Brasil. Independentemente disso, nós devemos ter presente que o aborto, seja por qualquer pretexto, por qualquer deficiência, e no caso concreto, é no caso de uma suposta infecção de Zika vírus que possivelmente, supostamente, levaria a uma eventual microcefalia. Então, são suposições sobre suposições para matar crianças no útero materno que possam vir a ser infectadas ou sejam infectadas por Zika vírus com uma suposta e já demonstrada falta de correlação com a microcefalia. A criança no útero materno merece proteção tanto quanto a criança fora do útero materno. A discriminação por idade é vedada pela Constituição brasileira, o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, por compromissos internacionais brasileiros, a Declaração dos Direitos da Criança da ONU, da qual o Brasil é signatário também, é expressa no sentido que tanto antes quanto depois do nascimento a criança deve receber proteção, inclusive proteção jurídica. Suprimir a proteção da lei penal é claramente deixar a criança desprotegida antes do seu nascimento. Gostaria então de conclamar o nosso Supremo Tribunal Federal e todas as pessoas de bem que a dignidade da pessoa humana possa ser integralmente respeitada, tanto antes quanto depois do nascimento.
Dom José Aparecido, a Jalia, que é a nota da CNBB, o senhor também é da Comissão de Bioética da Arquidiocese de Brasília, os nossos bispos estão se manifestando. Uma palavra também sobre essa ação direta de constitucionalidade de amanhã? Nós temos a esperança de que aqueles que tutelam a Constituição ajudem a tutelar a vida humana da concepção até a morte natural. Um aspecto que o direito romano previa e o nosso direito de sucessão também prevê é que a criança cujo pai morre durante a gravidez tem direito à herança, direito de herança. Sobretudo no direito romano, tenho certeza disso. Aquele que vai ser, já é. Aquele que vai ser uma pessoa, já é pessoa. Então ela precisa ser respeitada, precisa ser amada, tratada com dignidade. Depois há muitos argumentos que nós poderíamos usar, mas a nota da CNBB, na qual eu me sinto completamente representado pelos meus irmãos bispos que trabalham na presidência da CNBB, diz claramente tudo aquilo que é necessário para oferecer critérios de discernimento aos nossos tão competentes magistrados da Corte Suprema. O trabalho que os senhores bispos vêm fazendo é tão bonito, e eu vi um vídeo de um bispo que achei tão interessante que eu falei, vamos trazer para o programa também, é de Dom Antônio Keller. Ele é da Diocese de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Veja o que ele disse. Quero dizer que este direito, o direito à vida, é um direito que não se discute. Simplesmente acolhe-se amorosamente a vida como ela vier, com as dificuldades, com os problemas, com as coisas bonitas que a vida sempre traz. Portanto, eu peço a vocês as suas orações no dia de amanhã, especialmente nessa intenção, para que a vida possa sempre vencer e para que nós não façamos do Brasil um país amaldiçoado por aceitar que se matem as suas crianças pelo simples fato de que elas não sejam perfeitas. Isto é um crime, isto é um pecado grave contra Deus e contra a vida, e nós católicos jamais podemos aceitar uma decisão do gênero. Portanto, peço as suas orações para que nós possamos mover, através da graça de Deus, a inteligência destes magistrados e que eles não se tornem jamais instrumentos de morte, mas sejam sempre defensores da vida. Deus abençoe a todos e obrigado. Obrigado, do Antônio Keller. Eu vou pegar uma frase do Antônio para a gente transportar para o nosso tema de hoje aqui, a igreja em tempos de pestes, de epidemias, e vou acrescentar de guerras. Ele disse que a gente acolha a vida como ela vier. Sempre depois de pandemias, de pestes e de guerras, sobram pessoas aos pedaços, não é? Seja em que aspecto for. E a gente não acolhe desse jeito aquele que já está vivo? Não é isso? A vida não tem esse valor? A pergunta já tem a resposta. É assim, nós procuramos acolher as pessoas que foram mutiladas nas guerras, procuramos dar um tratamento digno dessas pessoas. Elas perdem um membro, mas não perdem a dignidade pessoal. Quando nasce um filho com síndrome de Down, tenho já um falecido amigo que era desembargador em São Paulo, teve 11 filhos, o último ele dizia que era o tesouro que Deus colocou na vida dele, que era o menino com síndrome de Down. Aquele ficaria sempre com ele. Eu vi hoje também uma senhora já idosa, com um filho com uma idade um pouco já bem mais madura também, um filho especial. Sim. E ela, falando sobre essa questão desse aborto que vai ser votado amanhã, ela dizia assim, o que seria da minha vida sem, acho que o nome dele era Paulinho, hoje aqui, ela falou, é por isso que eu sou contra o aborto, porque mesmo ele sendo especial, eu sou muito feliz e como ele enriqueceu a minha vida. Ela diz algo dessa natureza. Uma senhora já idosa, cabelos brancos, falando com da alegria e da importância daquele filho especial que já está com idade avançada também, ela ali do lado dele dizendo, o que seria da minha vida sem ele? Não é? Então, toda vida tem seu valor. Se você me permite tocar numa coisa pessoal, Ronaldo, você é pai feliz também. Sim. Bom, eu sou pai de uma criança especial, não é? Entendo bem o que é isso. Então, a gente está falando nesses tempos agora de aprendizado do que é ser humano, do que é ser sensível à vida, do que é ser sensível à dor.
tantas coisas. Como é que a gente vai ter coragem de fazer um ato como este, né, Dom Aparecido? Nesse tempo de pandemia, em que nós estamos ainda isolados, socialmente isolados, vem um clamor por vida, por acolher a vida, a sede de expressar a vitalidade das pessoas saindo de casa. Então, talvez a gente possa estender isso um pouco mais, a criar estruturas na sociedade, estruturas jurídicas que nos permitam acolher a vida, mesmo a vida que vai ser de uma pessoa ou de uma criança especial depois. São filhos de Deus, são filhos da nossa humanidade, não tem nenhuma diminuição da dignidade humana por terem alguma deficiência ou limitação física ou mental. E o mais grave, como disse o Dr. Paulo Leão, não se tem certeza, inclusive essa associação americana que ele disse, de que o filho daquela mulher que na gravidez foi infectada pelo Zika vírus venha a ser especial e vai se dar uma autorização para abortar. Não é relação de causa e efeito cientificamente comprovada. Exato. Então, mas deixa eu aproveitar que nós estamos falando de temas tão bonitos e a vida é um desses. Nós tivemos líderes na igreja que se destacaram justamente em momentos difíceis, de epidemias e de pandemias. O senhor me falava de São Luís Gonzaga. Sim. Conte para nós, por favor. São Luís Gonzaga é uma figura belíssima, é o patrono da juventude, né? Ele foi religioso, desde já novinho foi para a vida religiosa, jesuíta. Quando estava lá com seus 22 anos, houve a peste do tifo em Roma. Roma ficou assilada pelo tifo, matou muita gente. E São Luís Gonzaga pediu autorização aos superiores, ele tinha ido para Roma para estudar, filho de uma família nobre. E os superiores não consentiram que ele saísse com medo de perder aquele menino de grande valor, né? Ou aquele jovem de grande valor. Ele escreveu ao Papa, pediu dispensa unicamente do voto de obediência, não da condição de religioso, para ir ajudar os pobres. Então o Papa concedeu, ele foi ajudar os pobres e os apestados, como se dizia então, né? E ali morreu. Morreu feliz entregando a sua vida a Deus. Um homem que viveu numa imensa pureza, numa família cristã, família rica, vamos dizer assim, nobre, acabou morrendo com aquela nobreza de quem se faz pobre com os pobres, de quem se faz sofredor com os sofredores. O senhor falou uma coisa que me fez pensar aqui o seguinte: existe o medo de ser, em momentos de epidemias, de pandemias, existe como agora existe o medo de ser contagiado, de se aproximar de alguém que venha a ter. E tem um exemplo tão bonito de um padre mexicano que essa semana eu li, mas eu vou deixar para contar depois do intervalo. Sim. Também, para falar justamente disso. Tem o medo, mas tem também um altruísmo, uma coragem que é própria da fé nessas horas, não é? Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Coragem, povo de Deus, coragem, família cristã. Todo tempo difícil passa. Quando eu fico olhando para esses números aqui, Dom José Aparecido, peste negra, 50 milhões de pessoas na Europa, na Ásia, cólera, centenas de milhares de pessoas, tuberculose, 1 bilhão de mortos a tuberculose deixou, e a lepra que não tem como se contar. Você fala uma febre amarela no Brasil no século passado. Né? Sim, as guerras que a gente teve, não é? Todo tempo difícil, ele passa. E sempre ficam bons frutos, isso é inegável também. Dom Aparecido, eu estou aqui com agora a seguinte questão: é natural o medo. E também, a gente está falando da igreja em tempos de epidemias, pandemias e pestes, também pode acontecer o medo no religioso, na igreja. Mas veja que exemplo bonito aqui de um sacerdote mexicano que leva sacramentos aos doentes nesses tempos de coronavírus. É o padre Juan José Cedeño, lá do bairro de Condesa, na cidade do México. Ele diz que nesse tempo ele continua cuidando dos fiéis doentes, inclusive nos hospitais, mesmo correndo o risco de ficar ele doente, pois, segundo ele, foi para isto que nos ordenamos e temos que ser outro Cristo no mundo. Ele celebra missas de corpo presente pelos falecidos e disse: quando o padre chega e celebra, essas pessoas, as famílias, nos dizem: Deus está conosco, Deus nos visitou. O padre Cedeño disse também que este trabalho faz parte da vida sacerdotal, uma vez que o próprio Jesus se arriscou, disse ele. Quantos santos, santas, missionários, religiosos, religiosas continuam dando suas vidas para servir os pobres e os doentes, diz ele aqui. Penso em todas as freiras e sacerdotes que morrem nas casas de acolhimento de pessoas com AIDS, cuidando de leprosos, mesmo podendo se contagiar, continuam prestando serviço. Obviamente, diz ele, eu também tenho medo,
mas é preciso aprender a confiar. E, além disso, faz parte do nosso serviço. Para isso, fomos ordenados e temos que ser outro Cristo no mundo, ainda mais nesses momentos de desespero, desolação e tristeza do povo. E ele disse que até gostaria de levar os sacramentos a um doente de coronavírus, mas as autoridades não permitem. Se me permitirem, colocarei a minha bata, minha máscara, colocarei minhas luvas e com muito amor e carinho irei ungir uma pessoa infectada com coronavírus. Fique à vontade para comentar. Eu também tenho medo. Os padres que eu conheço também têm medo. Mas o amor de Cristo nos impele. Essa palavra que o Dom Sérgio usou como moto para o jubileu da Arquidiocese de Brasília, o ano passado, 60 anos, é muito forte, né? Caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele. Então, mais forte do que o medo, o amor é mais forte do que a morte, diz o Cântico dos Cânticos, né? E eu tenho visto o exemplo de vários sacerdotes, né? Poderia citar, por exemplo, uma pessoa muito querida nossa, Dom Leonardo, que nesses tempos tem saído para abençoar hospitais. E olha a idade de Dom Leonardo, quase 70. Ele é de grupo de risco. É grupo de risco. E eu vi no hospital lá em Manaus, que é um lugar que está o caos. Dom Leonardo não tem se poupado. Então, eu até estou para telefonar para ele para agradecer o testemunho dele, né, de pastor dedicado naquela situação de Manaus que é semelhante a situações mais graves dos séculos passados, né? Penso também num padre italiano que, quando foi para o hospital para ser internado numa UTI, renunciou ao respirador para que uma pessoa mais jovem pudesse se salvar, né? O senhor lembra aquele padre francês que 2 semanas atrás virou notícia também, quando ele, internado já ali, acho que com 90 e poucos anos, se não me engano, ele fez um sinal, assim, já nos últimos instantes de vida, fez um sinal e disse: nos encontraremos no céu. Sim. Falando com os enfermeiros e a equipe toda. Olha, é muito bonito. Nós temos testemunhos muito bonitos. É verdade que a responsabilidade dos bispos, como o Dom Sérgio também sente aqui em Brasília e outros bispos, nos leva a pedir aos padres que sejam generosos no zelo pastoral, né, que deve tomar outras formas, outra modalidade, com prudência. Nós somos chamados a dar a vida, não a nos matar, né? Assim, a dar a vida, a entregar a vida por Cristo e até morrer por Cristo, se for o caso, mas não ser suicidas, né? Então é necessário que nós tenhamos todos os cuidados. Aqui em Brasília, Dom Sérgio pediu aos padres que se encontrem no grupo de risco, que fiquem em casa, e aos mais novos que atendam as pessoas. Pediu também aos diáconos permanentes, que já têm uma certa idade e têm família, que parem de fazer atendimento nos cemitérios e em algumas outras circunstâncias onde podem sofrer. Nós não podemos privar uma família da figura paterna, do ministro da palavra, assim, que é o diácono, mas ele pode fazer uma outra coisa nesse momento. As pessoas que estão impedidas de exercer publicamente ou com atividades do ministério têm o dever gozoso de rezar, de adorar a Deus, de suplicar a Deus instantemente a graça da libertação. Queria dizer também que não só pessoas fazem, a igreja não só tem pessoas generosas, a igreja criou instituições ao longo dos séculos para salvar da peste, congregações religiosas, masculinas e femininas, os camilianos, por exemplo, os Fate Bene Fratelli, que trabalham na Espanha e em Roma, muitas ordens que foram cuidar de pessoas com a peste. Foram enviados missionários para cuidar de leprosários. Padre Damião, que morreu, ele dizia, contam que ele dizia sempre na pregação: vocês leprosos, vocês. Um dia ele começou: nós leprosos, e fez uma das últimas homilias dele, assim, né? Ele dizia nós. Então a nossa igreja tem essa consciência de que nenhum medo pode superar o amor de Cristo. Agora, para isso nós precisamos ter uma vida contemplativa, uma mística sacerdotal, uma mística religiosa, uma mística cristã, de que o amor de Cristo nos impele. Eu estou lembrando de São Francisco de Assis, não é? Pois é. Aquele episódio belíssimo com o leproso. Foi perto da cidade de Assis, perto da igreja Santa Maria degli Angeli, um pouquinho, para quem está no convento atrás, e um pouquinho à direita tem o lugarejo chamado Rivo Torto. Lá tinha um tugúrio onde São Francisco se encontrava com seus frades, e ali ele teve essa experiência espiritual profunda de beijar o leproso no momento em que ele se sentiu beijando Cristo, né?
Então, ele narra isso como um momento de conversão. Venceu não só o medo, como o asco que ele sentia pelas feridas daquele leproso, nojo, né? O nojo que ele sentia, e beijou aquele leproso. E mudou a vida dele. E a lepra transmissível, como o coronavírus. Sim. Também transmissível. Muito bem, Dom Aparecido, tem aqui, olha, alguns relatos agora. As pessoas de casa também querem participar aqui da nossa conversa. Ronaldo, seu programa está demais. Continuem assim, nota 1000. Sou a Betânia das Graças Alves, só não falou aqui qual é a cidade. Obrigado, viu, querida Betânia, pela sua gentileza. Boa noite, Dom José Aparecido, sua bênção. Por que tantos católicos e cristãos com medo de perder a vida com a pandemia, mas quase sem medo de perder a salvação eterna? Agora estamos tendo um real diagnóstico da nossa fé. Diogo Ramos Almeida, de Maceió, Alagoas. Pode-se fazer uma leitura vasta disso aqui, né? Sim. Eu queria lembrar aquilo que o Papa Francisco fez naquela oração de dia 27. Ele não só clamou a Deus para que salve o seu povo, o povo que o Papa ama, porque ele é o sucessor de Pedro, tem uma solicitude pelo mundo inteiro, né? Não só pediu a cura dos infectados, não só pediu bênçãos para aqueles que trabalham, mas também pediu a nós conversão de vida. Eu percebi também que em tempos assim, a igreja costuma oferecer o perdão. Sim. Né? Como a gente viu agora, a indulgência também. A igreja convida a adoração do Senhor, oferece a indulgência, o dom da indulgência, que exige da nossa parte um arrependimento dos pecados. O Papa ainda disse que as pessoas que não pudessem se confessar, que fizessem um ato de contrição perfeito, ou, na medida do possível, perfeito. Quando o Papa fez isso no dia 27, a gente viu que a Itália estava no seu pico. Sim. Também movida por essa percepção da morte que pode estar perto de alguém em períodos assim, é que a igreja age facilitando o acesso ao perdão de Deus? Aqueles dons que dizem respeito diretamente à salvação, quanto mais está comprometida a vida da pessoa, quanto mais próxima está a morte, menos exigências jurídicas a igreja faz. Uhum. Né? Então, no caso vamos dizer um caso típico da confissão. Até um padre que deixou o ministério é chamado a dar absolvição a um doente que se encontra em perigo de morte, mesmo que haja outro padre lá, né? O padre que foi privado do ministério por uma razão qualquer. Então a igreja retira todas as limitações para que as limitações aos meios da graça, que são os sacramentos e sacramentais, né? Para quê? Para que o fiel, em favor do fiel e da salvação eterna do fiel e do bem espiritual dele aqui na terra. Eu tenho uma outra característica da ação da igreja, que eu estou me recordando aqui também, é que papas em épocas assim fizeram o que a gente vê Francisco fazer agora. Escancaravam as portas da igreja à caridade. Papa Francisco agora doou dinheiro para a China quando estava lá o pico, mandou para países mais pobres que estão enfrentando agora isso também. Ali mesmo em Roma, na Itália, o Papa mandou dinheiro para a compra de equipamentos para os hospitais. É também outra característica da igreja, a doação também material? Sim. Veja, nesses tempos em que nós corremos o risco de ter menos ofertas, menos entradas, a igreja não se poupa em fazer tudo o que pode para que o povo para que o povo de Deus seja aliviado, tenha um alívio das aflições. Nós não podemos salvar fisicamente todas as pessoas, mas com 5 pães e 2 peixes da pobreza que nós temos, Deus pode fazer milagres. E a igreja não se poupa. Papa Francisco, Papa Bento XVI, com relação à Amazônia, ele tinha dado 100 mil dólares como doação quando ele veio ao Brasil, porque tinha interesse na Amazônia. Em várias circunstâncias, a igreja tem oferecido ajuda material e não só ajuda espiritual. Veja bem a quantidade de hospitais que são mantidos pela Igreja Católica no mundo inteiro. Seria bom até um dia fazer uma estatística disso, como você fez dos números da peça. Lares de idosos. Lares de idosos. Mas eu já tenho uma estatística que vi já recentemente. Sim. 35% da caridade, normalmente, em tempos normais, praticadas no mundo, 35% é praticada pela Igreja Católica. Sim. Então imagine agora, em tempos agora, quando se esforça mais ainda, a igreja se esforça mais ainda, né? A igreja não quer fazer as coisas de modo... Um dia me perguntaram, o que é que a igreja está fazendo?
que a mão direita não veja o que a esquerda faz. Dom Aparecido, tem aqui um monte de perguntas, vamos lá. Gostaria que Dom Aparecido explicasse por que na época das outras grandes epidemias, inclusive as mencionadas no início do programa, não consta que a igreja tenha fechado suas portas e nem abandonado seus fiéis, como agora. Por que os bispos não se pronunciam e nem tentam fazer nada para mudar essa realidade? Supermercados, comércios de grandes movimentos, todos funcionando e só igrejas fechadas. Qual é a lógica de tudo isso? É a Sheila do Gama DF. Não me consta que tenha sido assim não, ao longo da história. Viu, ao longo da história, o Papa Alexandre VII, o cardeal Borromeu, São Carlos Borromeu, não só obedeceram às ordens da autoridade civil, sim. Como eles mesmos foram fechar as igrejas. O Papa mandou a congregação Congregazione della Sanità, a congregação da saúde, que o Estado Pontifício tinha, e fechar as igrejas onde estavam, e proibiu os padres de celebrar a missa para o público aberto. Não dizia que tinham que celebrar as missas com as igrejas fechadas. Então isso tem precedente histórico de sobra. Agora, o que é importante aqui é lembrar que Deus não se limita aos meios ordinários da graça. E a igreja mãe amorosa, mesmo quando ela limita as possibilidades de receber os sacramentos, ela tem outros meios de levar o dom de Deus, o tesouro da graça de Deus às pessoas. Por exemplo, as missas transmitidas pela televisão, nós temos duas mesas na Eucaristia, na celebração eucarística. A mesa da palavra e a mesa do pão. Se eu não sei me alimentar da mesa da palavra, que é abundantemente servida, que é Cristo, o Verbo de Deus feito carne. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço Cristo, dizia São Jerônimo. Então, se eu não me alimentar sobejamente da palavra de Deus, a Eucaristia não vai ser o sustento necessário para mim também. Porque a Eucaristia exige a fé que é dada pela pregação da palavra de Deus. Então, depois, a comunhão espiritual não é um fingimento. Há um outro aspecto aqui que é importante lembrar. A Eucaristia não é só banquete. Ela é a reapresentação memorial do sacrifício de Cristo na cruz. E nesse sentido ela tem efeito sobre o mundo inteiro, cada vez que é celebrada, com poucas ou muitas pessoas. É evidente que o normal e o desejável é que seja sempre celebrada com o máximo de pessoas possível e que as pessoas possam participar do banquete eucarístico. Mas a participação nesse banquete pode se dar também pelo desejo espiritual de receber a Santa Comunhão. Nós, pastores, não estamos sossegados. Nós não estamos felizes com isso que está acontecendo, mas precisamos ajudar os nossos fiéis a se preservarem também, porque, vamos lá, evitar que as pessoas corram o risco de se contaminar porque vão a uma missa com aglomeração de pessoas. Eu não me sinto à vontade em autorizar que isso seja feito arriscando a vida de um pai de família. Sim. Foi muito recorrente essa questão que o senhor agora acaba de explicar tão bem. Muitas pessoas acham que em outras épocas a igreja abria as portas, escancarava as portas. Foi muito importante porque é muito recorrente aqui essa questão e muita gente acha que a igreja está passiva diante disso, está tranquila. Eu digo por vários bispos que conheço e pela realidade de Brasília. O nosso arcebispo, que há pouco teve a sua nomeação para Salvador, mas continua atuando generosamente com zelo aqui em Brasília, Dom Sérgio da Rocha, ele tem estado em constante diálogo com as autoridades, fazendo propostas, orientando e se deixando orientar. Aqui queria dizer uma coisa muito importante. Liberdade de culto. Isso é uma questão de direito à liberdade religiosa. A Igreja reconhece como fatores limitadores da liberdade de culto público, portanto, duas coisas: saúde pública e segurança pública. Então nós temos que, devemos ao Estado, às autoridades públicas, que o façam razoavelmente também, devemos a nossa colaboração nesse sentido. Então quando a autoridade pública, por razões de saúde ou de segurança pública, pedem para fechar uma igreja, isso aí nós temos o dever de obedecer. Isso é reconhecido pela igreja desde sempre. Muito bem. Dom José Aparecido, eu queria mais tempo para a gente continuar aqui falando de mais coisas, mais histórias ainda da igreja. Mas muito obrigado e eu vou pedir que a gente encerre esse programa. Eu vou pedir atenção à nossa equipe.
Dom Aparecido vai dar a bênção, vou pedir a bênção a ele, e depois nós vamos terminar com um vídeo do Serviço Franciscano Santa Dulce dos Pobres, que mostra na prática o que a igreja está fazendo em cada paróquia do Brasil e do mundo nesses tempos. Então, depois da bênção do Dom Aparecido, a gente encerra com esse vídeo aqui de Brasília, do Serviço Franciscano Santa Dulce dos Pobres. Obrigado, Dom Aparecido. Por favor, nos deixe a bênção, falando que estamos em casa. Então, eu queria dizer que tenho gasto o meu tempo pessoal, e sei que Dom Sérgio, Dom Marconi e os bispos do Brasil inteiro gastam o tempo que tem em casa com a oração pelo seu povo, pelas ovelhas da Grei de Cristo, né? Nós não estamos abandonando, nós estamos com o coração ansioso para poder voltar a celebrar as nossas missas com o coração em festa. Mas nesse meio tempo peço que também rezem pelos pastores, nós precisamos da oração. Como o Papa Francisco costuma dizer, cada vez que encontra uma pessoa, rezem por nós. Amém. Né? E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a gente termina assim. Acompanhe este vídeo aí que vai ser inspirador. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. Paz e bem, estamos aqui no Santuário São Francisco, por meio do Serviço Fraterno Santa Dulce dos Pobres. Já conseguimos, com a graça de Deus e a sua ajuda, arrecadar mais ou menos 100 cestas básicas. E neste final de semana estaremos saindo dos frades para distribuir essas cestas básicas para as famílias que precisam, para os asilos, para as creches de modo especial, que estão tão necessitados. Nós agradecemos muito a contribuição de todos vocês que já nos ajudaram. Vocês podem ver os nossos irmãos que estão aqui assíduos trabalhando na montagem das cestas, e nós ainda contamos com a sua participação, com a sua ajuda, com a sua generosidade para a gente chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque juntos somos solidários na alegria. E convidamos todos vocês a continuarem doando, a continuarem nos ajudando, de modo especial também pela conta que vai estar no Facebook, no site do Santuário, para nos ajudar dessa forma a mantermos a nossa obra em ação. Porque somos solidários, porque somos cristãos.